Olá pessoal, meu nome é Danilo Brito, eu sou psicólogo e você é bem-vindo ao canal Sistematicamente. E nesse vídeo eu vou falar sobre a linguagem neutra, conhecida também por linguagem não binária ou dialeto não binário. Mas antes, já deixa o seu like e inscreva-se no canal. Linguagem neutra é um movimento social que visa a modificação estrutural da língua portuguesa e tem como proposta a neutralidade de gêneros masculino e feminino. Os defensores desse tema argumentam que a língua portuguesa é opressora, sexista e não inclusiva, pois não contempla os não binários, mas o que são os não binários? Os não binários são aqueles que não se identificam com o gênero masculino e nem com o gênero feminino, e são chamados de transgêneros ou simplesmente trans. Esse tema é defendido principalmente por movimentos feministas e LGBTQI+, e faz parte de temas ligados à ideologia de gênero. Assim, eles argumentam que deveria haver uma revisão da língua portuguesa que pudesse contemplar todos os grupos. Eu vou te dar um exemplo de como funciona. Na frase, todos são bem-vindos. Pela norma gramatical, a palavra todos já contempla e engloba homens e mulheres, assim como na palavra amigos. Dessa forma, seria totalmente desnecessário e redundante pela norma culta da língua eu falar boa noite a todos e a todas. É importante entender que a língua portuguesa teve sua origem a partir do latim, e no latim existia 3 marcações de gênero: o masculino, o feminino e o neutro. Então, tudo que era do gênero neutro no latim passou para o gênero feminino e boa parte para o gênero masculino, principalmente quando nos referimos às marcações no plural, como professores, psicólogos, colegas e etc. Assim, alguns grupos defendem o uso de flexões de gênero como marcadores neutros no final das palavras, como os caracteres e, x e arroba. Exemplo, a palavra todos, passando para o gênero neutro, ficaria como todix, todix ou todex. Mas, em vez de eu tentar explicar isso, eu vou mostrar um trecho de um vídeo em que uma mulher ensina como seria o uso da linguagem neutra. Confira aí. Então, no sistema ILE, como vão ficar as contrações e os pronomes? Ela e ele vai virar ile. Dela e dele vai virar dile. Aquela e aquele vai virar aquile. Nela e nele vai virar nile. Essa e esse vai virar isse. Daquela e daquele vai virar daquile. Desta e deste vai virar diste. Sua e seu, sui. Nossa e nosso, nosse. Minha e meu vai ficar minhe. Olha, eu confesso que quando eu ouvi falar desse assunto pela primeira vez, eu achei que era alguma brincadeira, mas ao pesquisar o tema eu vi que está em alta, sendo comentado por diversos grupos. Inclusive, uma escola no Rio de Janeiro, o ano passado, adotou a linguagem em vocabulário como querides alunos. Outra escola particular no Rio Grande do Sul também adotou o termo bem-vindix em uma mensagem de WhatsApp para os pais dos alunos na volta às aulas. Após isso, os pais se revoltaram e manifestaram sua indignação contra a escola. E não são casos isolados. Recentemente, uma jornalista da Globo citou como Elix, uma jogadora trans, e se você acha que isso só acontece no Brasil, você está errado. Esse tipo de movimento também ocorre em outros países da América do Sul, nos Estados Unidos, no Canadá e partes da Europa. Segundo os que defendem a linguagem neutra, a língua portuguesa é sexista
opressora e não inclusiva para as pessoas não binárias. Elas justificam que a língua é um organismo vivo e que se desenvolve de acordo com a necessidade da sociedade e que essa mudança favorecerá as pessoas que não se sentem representadas pela língua. Já aqueles que são contra a modificação da língua argumentam que ela é uma forma de comunicação, não sendo sexista ou discriminatória, e que ao usarmos a língua neutra estaríamos excluindo e dificultando a compreensão para outros grupos, como as pessoas com deficiência auditiva que necessitam fazer leitura labial, os cegos que utilizam softwares de leitura e pessoas com dislexia que teriam dificuldade em compreender uma linguagem neutra em que se usa símbolos como X e arroba no final das frases. E a Associação Brasileira de Dislexia diz que esse problema afeta quase 15% da população. Nós sabemos que a língua evolui com o tempo e que a língua portuguesa falada hoje não é a mesma que era falada há mais de 500 anos atrás com o descobrimento do Brasil. E que reformas ortográficas são realizadas de forma gradativa e consensual, e não impostas por uma ínfima minoria que tenta impor suas convicções ideológicas numa espécie de histeria coletiva, propondo tal mudança. O que, segundo alguns críticos, seria o esfacelamento da língua portuguesa sem embasamento científico ou linguístico para corroborar tal mudança, além do que o patrimônio cultural do Brasil é a sua língua. Dessa forma, eu acredito que os impactos dessa possível mudança seria algo desastroso para os mais de 209 milhões de brasileiros que utilizam a língua oficial portuguesa. E eu faço uma pergunta: será que esses pseudo-intelectuais progressistas ensinariam esse tipo de linguagem para seus filhos? Para uma prova, um concurso público, por exemplo, inclusive o governo francês proibiu a linguagem neutra nas escolas e classificou ainda como aberração linguística, alegando que atrapalha o aprendizado e é contraproducente no ensino e esforço para a inclusão. Só uma reflexão: muitos alunos terminam o ensino médio sendo analfabetos funcionais, que são aqueles que não têm capacidade de interpretar um texto, emitir uma opinião crítica a respeito ou realizar uma simples equação matemática, o que coloca o Brasil em um dos piores índices no ranking de desempenho escolar. E o país agora quer discutir a mudança da língua portuguesa nesses moldes? Amigo, seria cômico se não fosse trágico. Inclusive o Museu da Língua Portuguesa usou a linguagem neutra de todos os falantes em um comunicado em uma página oficial. Após isso, o secretário especial da Cultura, Mário Frias, criticou o uso do pronome neutro pelas redes sociais do Museu da Língua Portuguesa. Bom, se um órgão responsável por zelar o grande tesouro de um país que é a sua língua e utiliza um dialeto incorreto, o que esperar? Mas por que muitas pessoas que não concordam com essas exigências estapafúrdias desses grupos se calam? A autora alemã que escreveu o livro A Espiral do Silêncio, Elisabeth Noelle Neumann, descreve esse fenômeno que é quando um grupo majoritário se cala em detrimento de um grupo menor, simplesmente porque o grupo menor faz mais barulho e se impõe de forma mais incisiva. Assim, essa falsa maioria que, ao ter mais visibilidade ou status midiático, ganha mais força e espaço, enquanto os que são contra, que em muitos casos são a maioria, se calam com medo de serem hostilizados ou serem taxados como preconceituosos, negacionistas, fundamentalistas e outros adjetivos pejorativos.
Lembre-se, primeiro quer impor a forma como você fala, depois como pensa e por fim, como você deve agir. É através da língua que os seres humanos expressam seus sentimentos, constroem pensamentos e interagem com o meio em que vivem. E o falar de forma correta, clara e objetiva permite-nos decifrar códigos linguísticos e adquirir um bom repertório cultural e assim termos condições para expressar e argumentar temas complexos. Bom, eu vou ficando por aqui. Deixe sua opinião se você concorda ou discorda da inclusão do dialeto não binário e não se esqueça de deixar o seu like, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho para receber os nossos próximos vídeos e a gente se vê no próximo tema. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!